Olá, você que se liga na programação da TV Beltrão, seja muito bem-vindo a mais um Associativismo e Cooperativismo. E olha, no programa de hoje vamos falar sobre literatura. Nós recebemos aqui a professora e escritora Magna de Carvalho para falar um pouco sobre a obra Fragmentos de uma Alma Aprendiz. Essa que é resultado de uma série de escritos que ela foi reunindo ao longo da vida e compilou agora nesse livro que teve o seu pré-lançamento feito há poucos dias em Francisco Beltrão. A gente vai para um rápido intervalo, mas não saia daí que na sequência estamos de volta para essa entrevista sobre literatura. Estamos começando o Associativismo e Cooperativismo na tela da TV Beltrão, o programa que toda semana leva até você, telespectador, um pouco da atuação de entidades, grupos organizados, cooperativas, ONGs, enfim. Nós estamos aqui sempre de portas abertas para mostrar o trabalho de várias instituições que atuam em Francisco Beltrão e em toda a região e principalmente destacar as pessoas que estão por trás delas. E nesta semana vamos falar sobre o trabalho da escritora e educadora Magna de Carvalho, que é a nossa convidada no programa desta semana. Ela que recentemente esteve fazendo o pré-lançamento do seu livro, uma obra que já chega para todo mundo também de forma impressa aqui na nossa região, que é Fragmentos de uma Alma Aprendiz. A Magna está estreando agora no universo da literatura, mas ela lida aí com as palavras já há muito tempo, né? Seja bem-vinda aqui no nosso programa, viu, Magna? Olá, tudo bom? Muito obrigada. Então, isso é verdade, né? Ao longo da vida a gente sempre está aí explorando as mais diversas palavras. E essa obra, ela vem para chegar no coração do leitor, né? Para nos lembrar que nós somos eternos aprendizes e que o conhecimento é realmente um tesouro bem valioso na nossa vida. Legal. Eu acho que reúne muito daquilo que é pessoal de ti, que tu vai vivenciando, vai construindo ao longo da tua vida e também a parte profissional, né? Explica para nós aqui, para o nosso telespectador, um pouco do que você compilou nessa obra. Então, desde pequena eu sempre fui muito apaixonada pela leitura, literatura e meu pai sempre me incentivou. Então, ele sempre me presenteava com os mais diversos livros. E eu lembro assim que desde que eu comecei a escrever, que eu aprendi a escrever, eu sempre tinha um caderninho comigo por onde eu fosse para fazer anotações, poemas, versos. E aí na época da adolescência tinha aqueles enorme caderno para lá e para cá, os fichários, né? Lá escrito um pouquinho de tudo que eu ia vivendo. E aí eu agora tenho o caderninho azul que sempre me acompanha, né? Então lá eu vou colocando aprendizagem, vou colocando poemas, reflexões sobre a vida, experiências também. Então, tem bastante de mim, dores, alegrias, momentos assim, que eu fui vivenciando. E até então eu não tinha pensado de tornar isso uma obra literária, um livro. Eu ia escrevendo pelo prazer da leitura e assim, sempre gostei de passar um período de tempo, relembrar, pegar o caderno, reler. O que eu estava fazendo no ano 2020? Como que estava a minha vida lá? E aí, aos pouquinhos ele foi se tornando um desejo, né? Eu pensei assim, até foi um fragmento deixado em um livro meu, que estava, quem sabe um dia eu não escrevo um livro. E finalmente chegou esse momento, né? Então comecei a reunir todos esses fragmentos, poemas, versos, reflexões, para montar então esse livro, que o título já diz, né? Fragmentos de uma Alma Aprendiz. Então ao longo do tempo, ele não vem para te trazer algo pronto, mas fazer refletir, né? São textos, momentos, às vezes, que não tem nem conexão entre si, mas estão lá jogados e que são aquele que vão pitaco, falar, às vezes, que assim, um pouquinho de tudo. Até um dos exemplares que chegou, mas já pedi 10, assim, por curiosidade, né? E aí uma das minhas amigas que adquiriu o exemplar, ele disse assim: Mag, eu estava lendo o livro e parecia que eu via você na minha frente.
recitando aquele poema, aquela reflexão para mim. Então é algo bem marcante assim, e eu acho que aborda um pouquinho da nossa vida, né? Do nosso cotidiano, das nossas dificuldades, das nossas aventuras, das nossas alegrias. Eu acho que vai unir um pouquinho de tudo, né? Eu acho interessante isso porque às vezes as pessoas ficam aguardando para esperar grandes momentos na vida, né? E muitas vezes não, é o cotidiano, né, que é muito rico em si, né? Eu acredito que a tua obra traz muito disso também, né? Do dia a dia, da rotina. De Com certeza, os maiores aprendizados da nossa vida é naqueles dias mais comuns. Eu que sou professora, que estou direto na sala de aula, convivendo ali com os alunos, então eu cheguei a essa conclusão que quando a gente está ali, a gente não está só ensinando, a gente está muito mais aprendendo do que ensinando algo para eles. Então, através dessas conversas, das experiências do dia a dia, dessa troca, de compartilhar, e até aqueles momentos ruins, né? Que às vezes acontece no nosso trabalho, aquele dia que não está tão bom, ali sempre tem algo para a gente aprender também. Então, nesse livro, ele vai abordar algum desses momentos que não foram tão bons, mas que serviram para a gente ter uma experiência. Legal. A vida, às vezes, é uma montanha-russa, É uma né? montanha-russa. Que bacana. Conta pra gente um pouco de como que foi esse processo para reunir tudo, né? Eu acredito que teve algumas coisas que tiveram que ficar de fora, obviamente, né? Sim, muita coisa ficou de fora. Abrir as gavetas, reunir todos os caderninhos que você foi acumulando ao longo da vida e conseguir selecionar. É assim, com o passar dos anos a gente fica mais experiente. Então, quando a gente começa a olhar para trás, tinha alguns fragmentos que eu ia olhar e eu pensava, nossa, isso faz parte do meu dia a dia hoje. Eu já mudei a minha atitude relativa a isso que eu escrevi. Então, isso foi reunindo e eu pensei assim, eu vou começar, porque eu estava com medo de perder. Porque eu tinha muitos cadernos que acabaram se extraviando ao longo do tempo. Ou foram queimados, ou acabaram se perdendo. E eu pensei, eu vou começar a salvar esses arquivos, aí comecei a editar tudo no Word, para mim salvar na nuvem, para ter um lugar onde eu tivesse segurança de que eu não ia perder aquilo. E aí, quando eu comecei a montar, ele começou a criar uma característica diferente. Já começou a ter uma cara, poxa, isso aqui dá para fazer um livro. E aí eu fui reunindo esses fragmentos, fui colocando aqueles que eu achava que fazia mais sentido, aí eu fui reunindo em tópicos. Então lá vai falar sobre o tempo, vai falar sobre a fé, vai falar sobre as transformações da nossa vida. Até tem um projeto que marcou muito a minha vida, que foi quando eu trabalhei com alunos de altas habilidades de superdotação. E eu aprendi muito com esses alunos, essa transformação que se vivia, todo esse sentimento, essa intensidade, que são características desses alunos. Então eles viviam sempre a intensidade a 1000, ou muito triste, ou muito feliz, ou muito preocupados, ou muito produtivos, ou aquela época em que não estavam tão produtivos. E aí tudo isso foi gerando aquele sentimento de transformação, de como eu me transformo, como outros se transformam, como isso acontece na nossa vida. Então eu fui juntando todos esses textos e foi se caracterizando em algo diferente, sabe? Em algo assim, para você pegar num dia que você acordou diferente e você abrir em qualquer página e falar, o que esse livro vai me dizer hoje? Legal. Então, eu faço isso mesmo sabendo que fui eu que escrevi, então, grande parte da minha vida eu pego, vou lá buscar o meu caderninho, no caso, que foi escrito à mão, para mim verificar como é que estão esses pensamentos. E aí, foi se formando. Tudo começou com o intuito de guardar a escrita, para que ela não se perdesse. E aí foi se tornando nos fragmentos. Tá, e que temas que são mais recorrentes, né? Você falou, por exemplo, de fé, né? Das tuas experiências na escola, né? Que outros temas também são recorrentes, né? Ao longo da tua obra? Então, ele vai falar um pouquinho sobre a democracia, ele vai falar um pouquinho de como nós educamos os nossos filhos, para que caminho nós estamos levando. Realmente nós trabalhamos essa democracia dentro da nossa casa, nós permitimos que eles encontrem a si mesmo, que eles decidam o time que vão torcer, por exemplo, porque muitas vezes nós somos bem sistemáticos, né? A gente já tem aquela ideologia, então nós queremos formar de acordo com aquilo que nós imaginamos. E às vezes a gente acaba aprendendo, então vai falar um pouquinho sobre isso, vai falar sobre a maternidade, sobre mãe, né? Mães quebram, e como elas quebram, como que é esse processo, elas desistem, elas permanecem. Então é algo assim, tudo vai falar um pouquinho daquilo que eu fui aprendendo ao longo dos anos, inclusive ser mãe, porque eu sou mãe atípica também,
O meu filho mais velho, ele tem autismo, ele é autista. E aí nós temos uma família diversificada também. Então, tudo é um pouquinho daquilo que a gente aprende no nosso dia a dia, com os meus alunos, com a minha família, com os meus amigos. Então, quem lê esse livro, eu acho que vai muitas vezes se sentir ali, naquele lugar. Legal, que show de bola, hein, gente? Essa é a Magna de Carvalho, ela que fez o pré-lançamento, né, recentemente aí do livro, que logo está disponível para todo mundo. A gente continua falando no próximo bloco, né, quem já ficou um pouco mais curioso, sobre onde que já pode acessar também, né, conferir um pouco do trabalho que já foi preparado aí com tanto carinho e está sendo disponibilizado aí para as pessoas. Não saia daí, nós voltamos num instante. Trabalhadores no Comércio. O Sindicato dos Empregados no Comércio de Francisco Beltrão está ao seu lado e sempre atuante na defesa dos direitos, salários justos e condições dignas de trabalho. Equipe especializada em assessoria jurídica para atendimento da categoria. E além disso, conta com muitos benefícios e convênios para os associados. Seja associado, fortaleça esta luta. Na Rua Pernambuco 111 e também nas mídias sociais. Fone WhatsApp 3524-1819. SEC FB, sempre em defesa dos comerciários de Beltrão e região. Indústria Alumínios Belmar. Agora loja da fábrica junto com Indústria Mais Atacado com novo endereço. Rua Vicente Setembrino Palotim 192, Padre Eurico. A Belmar convida todos os clientes de Beltrão e região a conhecer a nova loja da fábrica. Tudo bem, pessoal? Sou Williams Costa, da Costa Consórcios, onde o teu projeto de aquisição de um bem, seja veículo, imóvel, caminhão, um sítio, uma sala comercial ou mesmo um barracão, é possível. Com a meia parcela, você programa o teu futuro financeiro, sem juros. Faça-nos uma visita na Rua Rio Grande do Sul, número 1000, bairro Nossa Senhora Aparecida, ou me chame 46-9924-0920. Costa Consórcio, onde estratégia vira patrimônio. Alô, meus amigos do Paraná, alô, Francisco Beltrão, aqui quem está falando é Renato Gotardo e nós somos os Garotos do Fandango e nós estamos fazendo um baita convite. Nós temos o prazer de estar no baile da Mariquinha no dia 26 de setembro, lá em Francisco Beltrão. A animação é nossa, os Garotos do Fandango e mais o grupo Os Monarcas. E vai ser no Centro de Eventos Marabá, em Francisco Beltrão. E o Fandango velho é desse jeito assim, compadre. Aguardamos vocês! O associativismo e cooperativismo está de volta na tela da TV Beltrão e nesta semana estamos falando sobre literatura. Como sempre, abrindo espaço aqui para as pessoas, para figuras, personagens que constroem o dia a dia, a história de Francisco Beltrão, da nossa região, em vários segmentos, inclusive no ramo artístico. E é a nossa convidada desta semana, a professora Magna de Carvalho, que recentemente fez o pré-lançamento da sua obra, sua estreia na literatura, que é o livro Fragmentos de uma Alma Aprendiz. Foi durante a Noite dos Escritores, né? Eu acho que é um evento bem bacana, até pela interação, né, professora? Isso. E esse evento, ele busca trazer um pouquinho, né, dessa alma de cada um dos autores e muitas vezes pessoas que sonham em ter o seu livro em destaque, mas às vezes, né, não tem todo aquele apoio. Então esse evento foi muito marcante e ele trouxe, né, toda essa vivência, não só para mim, mas para todos os autores de primeira viagem, como a gente disse, que estavam lá também. Que legal. Dá para interagir, falar um pouco de si, conhecer dos outros também. Eu acho que isso é bacana, né? Você tem um clima muito positivo, efervescente, que pode render muitos frutos também, né? Com certeza. E traz esse lado um pouco para a cultura também, que é muito importante, né? Que às vezes acaba sendo deixado de lado, mas é algo que deve ser resgatado, não somente através dos livros impressos, mas também do digital, que hoje tem uma tecnologia, um avanço
em torno disso, mas que a gente tem que sempre observar, enquanto leitor, buscar um pouquinho, né, de conhecer as diversas literaturas, porque eu sempre digo assim, que toda obra ela tem a alma de alguém que se empenhou, um pouquinho de alguém vai estar lá. E eu acho que nós, seres humanos, a gente está sempre em busca, né, de algo que nos preencha de alguma forma. E a leitura, ela consegue trazer isso para nós, né? Trazer aquilo que está longe para perto. Legal. Magna, fala um pouco do teu, como é que eu vou dizer assim, o teu processo criativo. Você falou que sempre foi muito fluido isso, né, contigo, que era pegar, anotar, mas para muita gente, às vezes, nem sempre é assim. E às vezes as pessoas ficam se reprimindo, né? Mas eu vou escrever, o outro vai ler, não vai achar legal. Enfim, para quem pensa em escrever, não só para fazer um livro, para publicar uma obra, mas às vezes para si, como é o teu caso, né? Que culminou com a publicação do livro. O que você, como leitora e como escritora, tem a orientar, a dar dicas para o pessoal? Então, eu acho que a escrita, ela tem que condizer com a nossa verdade. E eu lembro que desde pequenininha eu sempre gostei muito de escrever, então eu escrevi histórias infantis e assim, a imaginação a mil. Eu lembro que minhas professoras acabavam levando o caderno para casa para elas conseguirem ler a história inteira e conseguir corrigir a história inteira. Então, eu penso assim que nós temos que colocar a nossa verdade em tudo que a gente faz. A minha verdade pode não ser a tua, então talvez isso vai ter uma contradição, mas é isso que nos enriquece enquanto pessoas. Eu amo ler e eu sempre incentivo meus alunos, eu estou sempre em cima assim, de criar projetos de literatura, de leitura, porque eu acho que ela aborda tudo, é algo global, que consegue colocar tudo ali, nas mais diversas opiniões, ideias, verdades de cada um. E quando você está lendo, mesmo que você não concorde, que já aconteceu comigo várias vezes de ler a obra de algum autor, não concordar com aquilo, mas eu não parei de ler, porque aquilo se torna intrigante, eu quero conhecer mais, eu quero saber o que eu posso pegar daqui para mim. E eu escrevo histórias infantis também, e eu gosto muito assim de trazer algo real da vida, porque desde pequeno eu acredito que a criança ela precisa ter esse contato com o que é real também, com as emoções, com o sentimento, com o que acontece à nossa volta. Então eu acho que isso é muito importante. Então, se você quer escrever, coloque a sua verdade. Seja para si, para os outros. Seja para si, para os outros. Depois você vê esse caminho. Depois você vê esse caminho. Viu? Eu achei interessante que você, desde muito cedo, né, foi conhecendo e adentrando no universo da leitura, né? E assim, não só como leitora, mas também como psicopedagoga, como educadora, como é que é essa relação da infância com a leitura, como que isso se reflete no desenvolvimento, na construção, né, da criança, do ser humano, e que impactos que isso tem na vida adulta? A leitura ela é algo que ela, como eu te disse, ela é uma forma de educar, sem que isso se torne algo pesado, algo difícil. Geralmente, quando eu quero passar alguma coisa para os meus alunos, por exemplo, eu sempre busco a leitura como minha aliada, porque através das histórias eles se encantam. E aí naquele final, que tem uma moral, que tem como que eu vou te dizer, que tem um ensinamento para eles. Aí eles ficam pensando em como todo aquele processo do personagem se desenvolveu, como chegou aquele final. Pelo menos eu tenho 2 turmas que elas são encantadas pela leitura. Se eu chegar, eu trabalho como contadora de histórias também. Então, quando eu vou contar uma história para eles, eles ficam assim encantados, paralisados para buscar qual vai ser o desenrolar daquela história, qual vai ser o final daquela história. E ele sempre busca para si. E eu me lembro que quando eu era criança, eu também buscava para mim algo além daquilo que era explícito, superficial no livro. Que mensagem isso está dizendo para mim? Então, eu acredito que em tudo que a gente lê tem uma mensagem. Depende de como você vai interpretar isso. E é essa forma que a gente leva para as crianças. E tem uma obra que eu gosto muito, que me acompanha. Desde que eu descobri que essa obra existe, eu acho que se torna até meio repetitivo, que é O Pequeno Príncipe. Então, eu já li inúmeras vezes, ouvi mais de inúmeras vezes. E sempre eu tento passar um pouquinho desse encanto para os meus alunos. Porque se você for ler, a princípio parece uma história confusa que você não entende nada. Depois você lê de novo, você começa a tirar alguns trechos que você acha que faz sentido. Mas depois que você lê outra vez, tudo passa a fazer sentido, porque tudo faz parte da tua vida. Então eu sempre explico para eles.
que quando você está lendo, você está indo além, você está se conhecendo, não só conhecendo a obra, uma leitura ou uma história nova, mas você está conhecendo um pouco de si, porque você começa a ter um pensamento crítico, você começa a julgar aquele autor ou aquela história, e em algum momento aquilo vai aparecer na tua vida também. Eu acho que é esse encanto que a leitura traz, né, para a nossa vida. Até a gente fez um projeto bem legal, que a gente trabalhou sobre a inclusão através da literatura. E foi muito legal, porque eles conseguiam, uma turma de terceiro ano passado, que são alunos entre 8 e 9 anos, eles choravam quando a gente estava lendo os livros, na comparação do cotidiano, da vida real, de como aqueles personagens agiam no livro, de como que era a nossa realidade. Então eu sou muito encantada, eu sou suspeita para falar de literatura, porque eu sou encantada pela escrita. Dá para ver o brilho nos olhos, viu, professora? E você citou o Pequeno Príncipe. Eu não sei que outras influências, que outras leituras, né, ajudaram a construir a Magna de hoje? As minhas primeiras leituras, elas foram as obras mais famosas do Maurício, que é a Turma da Mônica. Então eu sempre fui encantada pelo gibi. E aí ao longo do tempo, sempre Ruth Rocha, que é uma das minhas autoras preferidas, que é do infantil. E assim, adulta eu já li vários, mas a obra que se destaca é O Pequeno Príncipe. Então não seria eu se eu não falasse sobre ele, né? Que legal. Mas claro, tem outras obras que nos encantam também. Show de bola. O Brasil é muito rico, né? A literatura brasileira, sei lá, latino-americana, assim, é de uma forma geral muito rica, permite vários elementos. Eu acho que para quem gosta de apreciar boas histórias, né? Eu acho que isso é fundamental. Gente, nós vamos para mais um intervalo, voltamos na sequência, né? Continuamos falando sobre literatura, né? No nosso programa de hoje, falando sobre não só a obra que a professora Magna de Carvalho lançou, mas também falar um pouco sobre a literatura, sobre o desafio de ser escritor e também passar algumas dicas aí para você que está do outro lado da tela, que tem aquele pezinho aí com as palavras para se jogar de vez, né? A gente vai para um rápido intervalo, voltamos na sequência com o nosso programa. Alô, meus amigos do Paraná, alô, Francisco Beltrão, aqui quem está falando é Renato Gotardo e nós somos os Garotos do Fandango e nós estamos fazendo um baita convite. Nós temos o prazer de estar no baile da Mariquinha no dia 26 de setembro, lá em Francisco Beltrão. A animação é nossa, os Garotos do Fandango e mais o grupo Os Monarcas. E vai ser no Centro de Eventos Marabá, em Francisco Beltrão. E o Fandango velho é desse jeito assim, compadre. Aguardamos vocês! Chegou a hora de economizar e renovar a sua casa e o seu campo. Na Afubra você encontra de tudo: eletrodomésticos, eletrônicos, som, imagem, mesa e banho, utensílios de cozinha e muito mais para facilitar o seu dia a dia. E sabe o que é melhor? São preços e condições imperdíveis que cabem no seu bolso. Venha para a Fubra, no Trevo do Alvorada, saída para Cascavel. Ligue agora, 46-3905-1800. A Fubra, sempre com você. Precisando de assistência técnica? Então vem para a GNU Informática. São 22 anos de experiência em reparos de celulares, computadores e notebooks. Mas se você busca um aparelho novo, aqui tem uma loja completa de eletrônicos e acessórios, com entregas em todo o Brasil. GNU Informática, na Avenida General Osório Cango, em frente à Fopar. Estamos de volta com o associativismo e cooperativismo na tela da TV Beltrão e nesta semana a nossa entrevista é com a professora e escritora Magna de Carvalho, ela que recentemente fez o pré-lançamento da sua obra Fragmentos de uma Alma Perdida, um livro que logo está chegando aí para todo mundo de forma física, mas o digital já está disponível, né, professora? O digital já está disponível na Amazon. Para quem quiser adquirir, né?
já pode entrar em contato com a gente, pode procurar nas redes sociais, que o livro está disponível de forma online. E para quem quiser, né, logo também já está chegando aí uma nova remessa dos impressos para a gente poder compartilhar aí com a galera. Sabe que esses dias eu até fui fazer uma reportagem numa escola que eles têm um projeto de leitura e eles incentivam justamente isso, o livro na sua forma física, o contato, né, o passar as páginas, né. Eu acho que isso ainda é um complemento importante. Claro, nem todo mundo às vezes tem acesso, gosta mais da praticidade do tablet, né, do online, ou às vezes uma questão ecológica também, né. Recentemente havia uma escritora falando que não querem que compre os livros dela, mas querem que repasse os livros que ela já tem, né, por uma questão ambiental. Mas enfim, ainda tem toda a experiência do ler, né? Tem toda aquela paixão de você segurar o livro em suas mãos, do cheirinho das páginas, do abrir um livro novo. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu incentivo muito os meus alunos. Então, quando chega algum livro novo, eles ficam já ali na espreita para ver se eles vão tocar, se eles vão... como eu vou dizer, como que vai interagir? Como que vai interagir, sentir aquele cheiro das páginas, sabe? Então, eu acho que isso é bem significativo e são vivências. São vivências que a gente arquiva na nossa vida. E eles ficam encantados quando eles são. E eu acho muito importante ainda você ter esse processo de pegar o livro, de ler o livro. Lá na nossa escola, que nós temos o projeto de leitura, eu comecei já com o 2º ano. Então, no início do ano, tinha alunos que não conseguiam ler. E a gente aplicou esse projeto de literatura com eles, e eu fui falando, quem ainda não sabe ler, vai lendo as imagens, vai folheando, vai tentando imaginar, criar, o que será que está acontecendo, que depois a gente lê para você, para ver se realmente é isso. E eles, foi questão de 3 meses, todos estavam alfabetizados por causa desse encantamento do ler. Então, a gente vê que eles pegam o livro com essa mesma vontade que eu estou falando para vocês, eles querem olhar, eles querem ler cada palavrinha que está lá, para compartilhar. E quando eles ficaram sabendo, inclusive, que a professora tinha escrito um livro, não é um livro exatamente direcionado ao público infantil, porque ele vai falar um pouquinho mais sobre a vida, é mais complexo, mas eles estavam encantados e eles querem que eu leia para eles querem participar de todo esse processo. Então, é uma questão de plantar a sementinha, né? E para a sementinha germinar e crescer. Legal. Mayra, hoje está muito mais fácil você conseguir publicar um livro, né? O processo editorial mais simples, né? A própria impressão, mas ainda tem alguns desafios, né? De ser escritor, de buscar se viabilizar, né? É difícil você também só viver de literatura, né? Comenta um pouco sobre como que você lida com tudo isso. Na verdade, assim, se eu fosse pensar um tempo atrás, tudo acontece no seu tempo. E eu fico imaginando que se fosse há um tempo atrás, para mim, publicar um livro seria, acho que, um sonho quase que impossível. Porque tudo gera em torno do financeiro, de você ter bastante dinheiro, de você conseguir uma editora muito famosa. Hoje, eu sou independente, uma escritora independente. Então, todo o processo ali do livro, da edição, do corrigir, do trabalhar no livro novamente. Eu até comentei assim, que eu perdi as contas de quantas vezes ele foi revisado antes de chegar, antes de eu ter a coragem de fazer o pré-lançamento. Então, ele foi revisado, reestruturado por mim mesma. Então, tudo eu fiz independentemente. E claro, né, que todo mundo sonha que seja alcançado por uma grande editora, que você consiga, mas a gente sabe que é um processo difícil, é um passo a passo, né, até que você chegue lá. Que legal. Mas não é impossível, hoje em dia tudo é mais... E isso está mais simples, tá mais né? simples de se o alcançar. acesso a essas ferramentas, né? Eu acho que a disseminação também da informação contribui muito, né? Sim, torna o trabalho um pouco mais fácil. Pouco mais fácil. Mas tem toda a questão também de você poder se dedicar integralmente a isso, né? Tornar a literatura o teu meio de vida, né? Eu, graças a Deus, a minha profissão, ela me permite viver um pouco desses sonhos dentro da própria escola e compartilhar isso com os alunos, né? Então, eu acho que, nesse caso, eu sou sortuda por ter essa oportunidade de passar um pouquinho dessa paixão pela literatura, dos livros e da escrita para os meus alunos. Então, eu penso assim, se eu plantar uma sementinha que sair dali, eu já vou me sentir
gratificada, né, por isso. Legal, vai estar realizada já. Isso. Adorei conhecer a tua história, viu, tua trajetória e principalmente esse teu encantamento pela literatura, viu? Continue assim. E eu acho que para a gente finalizar, Magna, aqui até o teu recado para o nosso telespectador, para quem está nos acompanhando, faz o jabá do teu livro aí também. Então, para você que quiser conhecer um pouquinho de Fragmentos de uma Alma Aprendiz, você pode estar entrando em contato comigo no @magdecarvalho e encomendando o seu livro físico que vai chegar até você, ou entrando na Amazon, né, procurando lá Fragmentos de uma Alma Aprendiz, autora Magna Carvalho, que você também vai ter acesso ao livro digital. E nesse livro tem algo bem importante que eu esqueci de comentar. No final do livro, ele vem com algumas páginas, com algumas linhas, para que o leitor possa escrever os seus próprios fragmentos. Então, se inspirar através do livro para escrever um pouquinho das suas próprias reflexões de vida, da sua própria história. Tá dado o recado, essa é a professora e escritora Magna de Carvalho, que esteve participando conosco aqui no programa desta semana, abrindo inclusive uma série, né? Nas próximas semanas, nas próximas edições, nós vamos abrir espaço aqui para mostrar vários escritores independentes de Francisco Beltrão, suas obras, seu trabalho e também destacar aí toda a atuação junto à literatura e às artes do nosso município. Obrigado, viu, Magna, pela tua atenção, pela tua participação aqui conosco. Eu agradeço pela oportunidade de poder chegar até aqui para falar um pouquinho dessa obra que é tão importante, né? E também quero deixar o meu agradecimento a vocês, aos meus alunos, que com certeza vão assistir curiosos. Eu vou deixar um grande beijo, um grande abraço. E agradecer mesmo pela essa oportunidade de a gente poder chegar um pouquinho mais longe para levar um pouquinho dos nossos fragmentos de aula. Legal, os aluninhos agora tem a professora que já lançou um livro, já é escritora, agora está na TV dando entrevista, então vai ser a sensação da escola. Muito obrigado pela tua participação, Magna. Obrigado a você aí de casa que nos acompanhou nesta semana. Lembrando sempre que o Associativismo e Cooperativismo vai ao ar todo sábado ao 12:30 e a reprise é na quinta-feira à noite. Um forte abraço e até a semana que vem. Alô, amigos de Francisco Beltrão, nós somos Os Monarcas. E no dia 26 de setembro, os Monarcas retornam a Francisco Beltrão para o 13º Baile da Mariquinha. E vai ser no Centro de Eventos Marabá, juntamente com o grupo Garotos do Fandango. E você é o nosso convidado. Um abraço dos Monarcas! Tudo bem, pessoal? Sou Williams Costa, corretor da HS Consórcio em Francisco Beltrão. A minha empresa se chama Costa Consórcio, onde estratégia vira patrimônio. Dentro dos teus projetos financeiros, o que você vem pensando sobre o teu futuro? Você ganha bem, gasta bem, ou às vezes você ganha mal e gasta muito bem e não sobra dinheiro para os teus projetos. Realização do sonho de um carro 0 km, de repente de uma boa poupança ou mesmo da casa própria. Nós da Costa Consórcios temos condições de uma conversa de 20 minutos, trazer estratégias dentro da meia parcela até a contemplação e fazer com que a tua vida financeira se torne algo próspero. Nos visite na Rua Rio Grande do Sul, número 1000, ou então me chame, WhatsApp 46-9924-0920. Costa Consórcio, onde estratégia vira patrimônio.
Chegaram os novos álbuns de Júlio César Leonardi em comemoração a 25 anos na estrada da música. CD Nos Bailes da Vida e CD Gaiteiro do Paraná com 34 novas músicas. Cartão pendrive 25 anos com 130 músicas de toda a discografia. Venda exclusiva pelo WhatsApp 46 999 15 1308. Aqui na Negri Móveis você encontra móveis que unem beleza, conforto e qualidade para transformar cada cantinho da sua casa. Temos sofás, mesas, cadeiras, poltronas, cozinhas, guarda-roupas e peças que combinam estilo e praticidade para seu dia a dia. Aqui cada detalhe é pensado para deixar seu ambiente ainda mais elegante e aconchegante. Venha conhecer nossa loja e descubra vários modelos e novidades esperando por você. Negri Móveis, móveis que fazem sua casa ficar ainda mais especial. Estamos localizados na Rua Peru 1039, em frente ao Parque de Exposições. Prepare a sua empresa para o sucesso com a Bruniza Uniformes. Conforto e praticidade com durabilidade e elegância. Padronize a sua equipe e leve o seu negócio para um outro nível. Bruniza Uniformes, na Romeu Lauro, Verlang, 1520, em frente à Policlínica. Mármores e granitos Marmoraria Granibel. Acabamentos em geral. Revestimento de escadas, churrasqueiras, soleiras, capelas, túmulos e lápides. Revestimento de móveis sob medida para bancadas, pias e lavatórios. Granibel, na Rua Marília 765, próximo a Ciretran, em Francisco Beltrão. Fone 3523-4965. Beltrão Tapetes, tatames, grama sintética, malotes, sacolas para condicional e tapetes automotivos personalizados com a marca da sua empresa. A Beltrão Tapetes conta com máquinas modernas, garantindo acabamento impecável e maior durabilidade para capachos e tapetes. Conheça a sandália anti-estresse Vital Color. Beltrão Tapetes, fone 3524-1004. Tudo bem, pessoal? Sou Williams Costa, do programa Gerencie Sua Vida. Professor Williams, o que é gerenciar a vida? Muitos de nós, no dia a dia, quando levantamos, tomamos café, vamos trabalhar, dentro da nossa rotina profissional, nós temos muitas vezes perdido energia, tempo e dinheiro com as preocupações relacionadas ao futuro. O amanhã não existe, o ontem já foi. Qual que é a grande sacada para você gerenciar a sua vida? Gerenciar um dia de cada vez. A tua energia precisa vencer um dia, não amanhã, não daqui a um mês, ou os problemas relacionados ao futuro. Como que eu gerencio o meu dia? Antes de pôr o pé fora da cama, abre os olhos, agradeça a Deus por estar vivo. Feche de novo os olhos, visualize aquilo que você precisa vencer. As tuas metas, os teus objetivos do dia. Sinta como verdade que tudo deu certo. Quando for tomar um café, sinta o gosto do alimento. Agradeça a Mãe Natureza. Se você é empresário ou mesmo funcionário, agradeça o patrão, os clientes. Porque graças a um serviço bem feito e também o resultado do teu trabalho, você recebeu de clientes que disseram sim para a tua empresa ou para o teu trabalho. Durante a tarde, sirva-se de pessoas que agreguem valor com você, sendo amigos, conselheiros ou pessoas mais velhas. O dia passa rápido, amanhã e o dia, quando a gente menos espera, termina. Mas se você deu o teu melhor, se você realmente fez algo significativo na vida das pessoas, para um colega de trabalho, para um cliente, ou mesmo para o patrão, ou mesmo para um funcionário, a tua vida se torna mais leve.
Quando voltar para casa, desligue o celular, preste atenção nas pessoas que estão à tua volta e, principalmente, volte a conversar sobre família, sobre projetos com a esposa, com o esposo ou com os filhos, ou com o pai e com a mãe. O dia tem 24 horas, 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar e 8 horas para lazer. Saiba com sabedoria fazer com que o teu dia se torne um dia produtivo e você, como ser humano, fez com que o mundo se tornasse mais leve a partir das tuas atitudes. Pense nisso.